Fala pessoal, tudo bem? Então, esse aqui é um dos poucos papers nos quais eu gosto de trazer aqui para o canal, que ele tem uma aplicação imediata em relação a validar algumas das coisas que a gente já sabe de termos empíricos com a experiência ou com a prática, digamos assim, mas às vezes é difícil, é, por exemplo, formular isso ou sistematizar de uma forma que seja tão claro. E esse paper aqui faz isso em relação à parte da qualidade dos modelos e a degradação desses modelos dentro de um aspecto temporal, né? Uma degradação temporal, por assim dizer. No qual os autores eles falam, né, que o principal desafio de manter ali a qualidade de modelos ao longo do tempo é extremamente importante. Contudo, existem ali características do modelo, né, que influenciam na performance, que é diretamente ligada do tempo, quando, né, no quando o modelo ele foi treinado. Né? E no modelo eles apresentam aí uma primeira análise do que eles falam aí de AI aging, né, ou envelhecimento de AI, né, que é a complexa, multifacetado fenômeno da degradação da qualidade de modelo em relação ao último ciclo de treinamento. Né? E eles trazem aqui como quatro bases de dados, que é na parte de operações de saúde, né? De cuidado de saúde, cuidados médicos, transporte, finanças e tempo, né? O clima, ou previsão de tempo. Né? Para quatro modelos de machine learning padrão, que a gente vai ver um pouco mais à frente em relação aos modelos. E os autores eles trazem aqui nesse artigo, né, de investigar algumas das principais causas em relação à degradação temporal dos modelos e algumas sugestões em relação à abordagem de como detectar essa degradação temporal e redução desse impacto. Né? E aí eles colocam aqui eles já começam colocando aqui o ponto, né, principal do artigo deles, que é a dependência do tempo ou quando o modelo foi treinado em relação à qualidade do modelo. E que isso pode ter uma dependência que é carregada em relação ao modelo, em relação à qualidade daquele modelo, do desempenho daquele modelo. Né? E aí eles podem dividir aqui em relação a dois tipos de dependência de dados, né? Que eles falam que é específico da localização e específico em relação ao tempo. Né? E aí quando eles falam em relação à parte de localização, né, que os autores colocam que já foi estudados em vários outros tipos de artigo, né, eles colocam aqui até mesmo como o aprendizado federado, como uma forma de compartilhar ali dados em relação a vários modelos e realizar uma parte de treinamento, até a parte de transfer learning, por exemplo, que pega um modelo de uma localização, né, de um modelo e transfere para outro domínio, etc, etc. E o ponto que os autores querem colocar aqui, que eu vou concentrar mais a nossa leitura aqui, é na dependência de tempo, no qual os autores eles afirmam aqui que é geralmente virtualmente ignorado em todas as implementações práticas de inteligência artificial, né, ou de machine learning. Né? Eu gosto de usar machine learning, mas vou usar entre AI e machine learning aqui para simplificar aqui a nossa carga mental em relação a nomenclaturas. Né? No qual aí os autores, né, eles colocam que existem ali propriedades estatísticas, né, em relação à mudança desses dados e que podem influenciar essas características temporais, digamos assim. Aí os autores até colocam aqui a parte desse concept drift, né, que afeta a qualidade dos modelos. E também um outro ponto é que às vezes esses estudos não são muito compreensivos, né, em relação de como que os modelos eles podem responder a esse drift, né? No sentido de que, ok, a gente tem um concept drift, mas como que a gente previne, como que a gente mitiga isso, como que a gente endereça esse problema, quais são as partes práticas que a gente faz isso, qual que é o efeito empírico que isso tem nos estudos, né? Que grande parte do que a gente vê hoje como model drift, ele é muito no conceito de, ok, eu identifiquei o model drift, mas o ponto é, eu não quero entrar numa situação de model drift. É mais ou menos como um avião, né? Então, ao invés do avião falar para você, eu estou no meio de uma nuvem, estou sem visibilidade, o ideal é, ok, você tem uma nuvem aí à sua frente, vamos colocar aqui 180 graus ou 90 graus para a gente conseguir desviar dessa nuvem, né? Ou voltar para trás. Que é o ponto que grande parte das implementações não falam, né? Os papers não falam sobre isso, né?
E aí o que eles colocam aqui, né, o conceito que eles chamam aqui de degradação temporal do modelo, né, ou temporal model degradation, no qual ali os autores colocam aqui até que o aprendizado contínuo, né, o online learning, foi discutido em algum tempo para manter esses modelos sincronizados com os novos, com esses com os ambientes, né? Então, ou seja, conforme novos dados vão chegando ali, se a gente for usar, por exemplo, bibliotecas do Python como River, você pode fazer um online learning ali de acordo com as novas instâncias chegando. Mas ainda os autores colocam aqui que falta ainda um conhecimento sistemático de quando a gente vai fazer esse trigger desse retreino desse modelo, né? E quando é necessário, né? Que é a discussão que os autores vão fazer aqui. Então, eu quero, antes de mais nada, começar com esse gráfico aqui, no qual os autores eles utilizam ali algumas bases de dados relativas à parte de degradação temporal dentro de alguns domínios, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, deixa eu colocar minha ferramentinha de desenho. Então, o primeiro aqui é o tempo de espera de pacientes, né? Então, que segue aqui uma determinada distribuição ao longo do tempo, a mensuração de temperatura aqui de um conjunto de dados, a tempo de atraso de partida de voos aí no aeroporto e uma série aqui clássica aqui de previsão ali de um estoque, né, de uma ação ao longo do tempo, né? E a gente pode ver algumas características aqui, por exemplo, que do dataset em relação ao tempo de espera, né? Existem algumas variações relativamente altas aqui também nessa parte de aeroporto, né? Então, ou seja, existe uma oscilação muito grande em relação a minutos, né? Nessa variação aqui em relação dessas unidades, né? Desses dois domínios. Para a parte de temperatura, existe uma variação, mas ela não é tão acentuada quanto das outras séries. E dessa parte aqui de previsão aqui de estoque, ou a série temporal aqui de um preço de uma ação, a gente praticamente tem uma variação muito pequena aqui, salvo algumas exceções aqui, mas ela é bem comportada. Então, o que eu quero colocar aqui, o ponto que eu quero fazer é que os autores eles testaram aqui as séries temporais com características muito distintas e que vai conseguir trazer um insight um pouco mais diverso em relação a esses atributos de degradação temporal, se acontece somente em domínios com oscilações muito grandes ou com domínios com alto grau de sazonalidade, por exemplo, nesse caso aqui do conjunto de dados de temporal, né, de dados temporais, ou até mesmo em domínios ali, entre aspas, não determinísticos, como preços de ação aqui, que tem uma regularidade um pouco mais interessante, que o ideal aqui, o mais difícil aqui é capturar o fator aleatório, né? Então, isso aqui é um ponto extremamente positivo desse artigo, né? E aí os autores eles colocam aqui, né, que eles utilizaram aqui cerca de 32 conjuntos de dados, né, com componentes longitudinais, como a gente já viu anteriormente aqui, com 4 famílias de modelos ali de AI, de machine learning, para investigar como que essa degradação temporal ela se coloca em relação a situações de drift mínimo e saber como esses modelos eles são robustos em relação a não somente os dados, né, mas como essa família de algoritmos se comporta em relação a esses problemas, né? E aí, em relação ao design de experimentos aqui dos modelos de machine learning, né? Então, eles utilizam ali 4 famílias de modelo, que eu acho realmente muito interessante, que os autores eles fazem uma exploração além de métodos de árvore ou métodos de deep learning, por exemplo. Eles utilizam aqui na parte que eles colocam aqui, né, modelos lineares, assembles, boosted models e também de redes neurais. Então eles utilizam aqui o linear regression aqui penalizado com ridge regression, né? Então ele utiliza regularizador aqui L2 para um modelo linear.
Para o modelo de Assemble aqui, eles estão utilizando aqui o Handle Force, né, nesse caso, então eles estão usando o Handle Force Regressor. Provavelmente isso aqui deve ser alguma implementação do Scikit-learn. Para a parte de Boosted Models, eles estão usando o Extreme Gradient Boosting. E para a parte de redes neurais, eles estão usando aqui um Multilayer Perceptron, né, Regressor, uma rede relativamente um pouco mais simples. E provavelmente, pela nomenclatura que eles estão usando aqui, o Scikit-learn, né, pela própria, que isso aqui é o nome de uma classe desse regressor aqui no Scikit-learn, né, só uma nota de rodapé aqui. E aí, em relação a... Os autores até colocam um ponto interessante aqui, em termos metodológicos, né? Para evitar algum tipo de viés de domínio, né? Eles escolheram 32 conjuntos de dados de 4 indústrias de diferentes processos, né? Então, para testar ali a robustez dos algoritmos e validar a hipótese ali da degradação temporal, que são, por exemplo, aí da parte de prever ali a temperatura e a umidade do próximo dia. Em relação à parte de operações hospitalares, né? Prever ali o atraso ali de atendimento de pacientes, a parte de linhas aéreas comerciais, né? Predizer ali, por exemplo, o atraso de partida em 15 aeroportos domésticos dos Estados Unidos, e na parte financeira, né? Prever ali o valor de fechamento de uma ação, né? De 11 ações ali do índice SP 500. Então, é uma abordagem bem interessante que eles trazem famílias de modelos distintas e domínios distintos. Isso aqui é muito importante para a gente que está praticando, que a gente tem que ter... Quando a gente está tentando validar uma hipótese bastante forte de degradação temporal, o ideal é que a gente faça de uma maneira exaustiva, um setup de experimental exaustivo, como esse artigo ele faz, para minimizar possíveis efeitos de vieses sistemáticos. E aí, como que eu quero dizer com minimizar vieses sistemáticos aqui? Por exemplo, minimizar o risco de pegar uma família de modelos que tem uma baixa convergência por conta por uma característica do algoritmo em si, ou, por exemplo, um conjunto por exemplo, de série temporal que tem uma variação muito pequena, por exemplo, e o algoritmo tem problemas de convergência, por exemplo, né? Então, essa aqui esse design de experimentos que os autores colocam aqui, eu acho muito interessante, eu acho muito até inteligente, o que traz ali uma robustez maior para esse artigo também, né? E aí uma outra coisa que os autores colocam aqui, né, que é em relação à parte de como que eles fazem esse teste de degradação temporal, né? Eles realizam esse teste de acordo com com a última vez que o modelo foi treinado, utilizando até os dados correntes. Então, ou seja, eles têm, aqui vai ficar um pouco mais claro, né? Eles utilizam aqui essa nomenclatura de Initial Deployment Time, né? O T0, né? Que é o tempo inicial de implementação, de deployment. E o futuro eles colocam aqui como seria um T1, né? Que é igual ao T0, que é o início, até o delta T, que seria o futuro, né? Que seria um ponto no futuro. Os autores também utilizam, além desse setup que eles utilizaram em relação ao conjunto de dados, vários conjuntos de dados para evitar vieses de dados e famílias de algoritmos, eles realizaram também, né, cerca de 20 mil simulações em relação a correspondências de tempo diferentes em relação a T0 e a DT, né? Uniformemente distribuídos, né, digamos assim, entre todos os valores entre T0 e o valor máximo de ΔT ali, né, que é o valor máximo de diferença. Aí uma outra consideração que eles utilizam aqui, o erro médio quadrático, né, para estabelecer ali uma forma de avaliação, e eles chamam, né, essa variável que eles estão chamando aqui de se eu não me engano, em relação à avaliação
do modelo, que eles utilizam esse ΔT aqui. Opa, deixa eu tirar a seleção aqui. Que eles utilizam, né, para calcular esses valores relativos aqui, digamos assim, no qual esse ΔT é maior que zero, esse DT é maior que zero, que eles utilizaram, por exemplo, qual foram as precauções que eles tiveram aqui, né? Eles selecionaram alguns conjuntos de dados com de alguns anos, né, e dados consistentemente densos, né, de dados contínuos. Então, ou seja, eles não pegaram dados esparsos, ou seja, um dia que não teve registro, por exemplo, uma sequência de dias que não teve registros. Eles limitaram o valor máximo ali do DT, né, eu chamo aqui de ΔT, mas DT, do range do conjunto de dados, né, para garantir uma uniformidade amostral, de forma com que o time range ele não desse nenhum tipo de viés, por exemplo, de acordo com os experimentos. Todos os modelos tiveram algum tipo tiveram um fator de inicialização, de randomização, né, aquele random seed, de forma com que cada um dessas sementes randômicas foram distintas para cada um desses experimentos, para evitar algum tipo de viés de seed, né, que é uma coisa muito comum, principalmente hoje em dia em competições do Kaggle, por exemplo, que essa prática ficou mais em voga, né, de hiperparametrização de seeds, por exemplo. E todos os resultados foram computados em Python, né, e com os modelos correspondentes no MATLAB também, para evitar qualquer tipo de viés de implementação. Então, a gente vê que esse artigo aqui ele traz uma série de salvaguardas e fatores de minimização de viéses sistemáticos muito boa, que a gente pode levar para o nosso próprio dia, né, nesse caso, né? E aí um outro ponto que os autores colocaram aqui, né, que eles rodaram ali experimentos de hiperparametrização usando a Grid Search. Deixa eu colocar aqui a minha ferramenta de desenho aqui para vocês conseguirem acompanhar onde que eu tô. Eles utilizaram ali 100 experimentos utilizando o método aí de cross-validação com Grid Search para atingir ali os níveis ótimos ou subótimos de hiperparâmetros. Por quê? Porque cada uma dessas famílias de modelos, tanto de redes neurais quanto de boosted, modelos lineares e modelos assemble, tem uma infinidade de hiperparâmetros que seria o custo computacional de testar tudo seria absurdamente caro, né? Então, os autores eles rodaram 100 experimentos aqui fazendo a cross-validação com o Grid Search para chegar nos parâmetros que garantiriam que a gente teria o máximo de modelo, pelo menos um mínimo local ali satisfatório para atestar as diferenças ou atestar entre os modelos, né, e atestar também os elementos de degradação temporal ou os efeitos desses modelos, né. E aí os autores colocam aqui, né, que eles utilizaram ali coeficientes de penalidade ali de regularização para random forest, extreme gradient boosting, para as redes neurais, etc. Que é o que eu falei anteriormente aqui, que já é metodologicamente isso é muito bom, né? E aqui esse gráfico que é interessante que os autores fazem, que é o seguinte. Eles consideram aqui o T0 mínimo, né, e o T0 máximo, no qual eles estabelecem, por exemplo, dentro de uma forma randomizada, digamos assim, esse DT, né, que é o tempo, digamos assim, um tempo final em relação do modelo, e que nesse caso aqui é chamado de futuro, onde que o modelo ele é testado, que eles fazem isso para diversos modelos, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, isso aqui seria um modelo que começa nesse T0 aqui e o futuro ele terminaria aqui um pouco depois desse T0. Um segundo modelo daquele design experimental que eles colocaram, eles começam em um determinado momento do tempo aqui e eles terminam dentro de uma janela de tempo de buffer aqui que eles falam, né, que é o do end buffer e do start buffer, para assegurar que o modelo ele não vai somente, os modelos eles não vão
aprender somente dentro de um time frame, né, ou de um frame de tempo específico, mas sim de vários frames de tempos que podem ocorrer dentro de uma série consistentemente densa, como os autores colocaram, né? E aí eles colocam aqui, né, em relação ao fator de erro, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu vermelhinho. O erro, né, nesse caso aqui em relação ao DT, então o percentil número 75 aqui, né, dos modelos com uma maior variabilidade aqui, os modelos com menor variabilidade em relação do percentil número 25. Então a gente vê aqui que há uma diferença muito grande aqui quando a gente pega aqui esse efeito que chama de análise aqui de boca de jacaré, né? Que quando a gente passa quando a gente chega, por exemplo, aqui nos 100 dias que os modelos foram treinados, a diferença entre opa, deixa eu voltar aqui e colocar minha reta. A diferença do percentil número 75 do percentil número 25, ela em relação aos erros do modelo, ela é muito pequena, né? Mas quando a gente passa aqui, por exemplo, nesse caso aqui dos 600 dias, né? Depois que o modelo foi treinado, aí tem uma diferença muito grande aqui, né? Então a gente pode, deixa eu colocar na cor vermelha aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro da gente ver aqui. Deixa eu colocar da cor roxa aqui, que essa diferença, por exemplo, aqui de 100 dias quando o modelo foi treinado, né? E no final de 100 dias e aqui depois de 600 dias. Então a gente já pode ver aqui, por exemplo, que para os modelos que performam de forma pior, né, os 25% dos modelos piores, digamos assim, eles vão ter uma degradação temporal muito grande ali depois do dia 600. Na verdade, depois do dia 200, do dia 300, né, depois acho que aqui quase um pouco menos aqui de 10 meses, essa diferença começa a ser absurda, né? O que torna importante essa discussão para a gente que trabalha aí com modelos que são sensíveis ao tempo. Nenhuma outra característica interessante aqui é que para os modelos aqui que estão ali no meio do percentil 25, digamos assim, né? Depois, por exemplo, aqui entre o dia 400, vou colocar uma outra cor aqui, colocar a cor vermelha, entre o dia 400 e o dia 800, por assim dizer, deixa eu voltar aqui, a gente pode ver que a degradação, ela, em termos do erro aqui, ela é muito baixa, né? O que mostra aí que existem outros elementos que podem influenciar, os autores fazem essa discussão, mas eu quis trazer esse gráfico aqui só para ficar mais claro os pontos de como que essa degradação temporal é importante, né? E aí, seguindo o ponto aqui, né, no caso, seguindo em frente, né, em termos dos resultados, então os autores chegaram aí numa combinação de 128 experimentos, né, entre conjunto pares, né, de modelos e conjunto de dados, né? E eles chegaram ao ponto que em 91% dos casos foi observada ali uma degradação temporal dos modelos. Isso aqui é uma coisa que, pra gente que é praticante de machine learning e tudo mais, essa é uma coisa de pegar, sentar com o time amanhã e começar a investigar isso, né? Porque é uma coisa que muitas partes às vezes não tem uma investigação muito clara e que às vezes um custo de retreinar um modelo e de voltar para o nível de performance, de desempenho, ele é muito mais barato do que a gente de repente deixar esse modelo lá e não mexer ele e fazer aquele deploy forget, né? Você faz o deploy e esquece e de repente você tem um modelo que tá performando mal ou que até mesmo tá trazendo prejuízo para aquela organização, né? E eles colocam aqui alguns padrões, né? Então padrões aí de degradação maiores, né? Do moderado para o explosivo. Então eles colocam aqui, por exemplo, nesse caso aqui desse dataset dos pacientes usando o modelo de random forest aqui praticamente gradual. Então deixa eu colocar aqui até colocar aqui em verde. Então
grande parte deles é constante ou isso acontece de uma forma muito leve, né? Que nesse caso, usando nesse banco de dados aqui também de previsão de tempo, então isso é gradual, quase sem nenhum tipo de degradação mesmo, com um volume de dias alto. E aí essa degradação explosiva acontece, nesse caso aqui, no modelo de redes neurais para a previsão de temperatura e umidade, né? E também, nesse caso aqui, se eu não me engano, acho que de regressão linear, digamos assim, regressão linear, com os dados financeiros, né? Que a gente tem que aqui acho que praticamente depois do dia 400 aqui, nesse caso depois do dia 600, praticamente os modelos, eles têm um aumento explosivo ali ao erro, né? E nesse caso aqui, nesse caso que eles trazem também um outro fator de no isso a, explosão, a degradação explosiva. Nesse segundo gráfico aqui eles trazem a variabilidade do erro, no qual foi o mesmo aspecto que eu tinha colocado anteriormente, né? Que essas diferenças em relação aos dias de treinamento, de uma certa maneira, ou ela tem um aumento muito grande, ou nesse caso aqui, utilizando o Extreme Gradient Boost nessa parte de linhas aéreas aqui, a gente tem intervalos como esse aqui, por exemplo, que o modelo ele tem um aumento explosivo, depois ele reduz, e depois do dia 600 ele tem um fator de erro menor, né? Nesse caso aqui do percentil número 75, né? O que mostra aí que a degradação temporal ela é um efeito significativo, né? E aí o que os autores trazem aqui, né? Como eles explicam isso nesse caso, né? Que existe um desafio muito sério nesses modelos que não pode ser explicado somente por conta dos dados ou por conta de algum tipo de drift temporal. Porque alguns modelos conseguem capturar esses processos e outros não, e alguns deles não mostram nenhum tipo nem de sinais ali, significativos de degradação temporal, né? E alguns desses resultados, né, até mostraram que a data drift por si só não pode ser usado para explicar, por exemplo, falhas de modelos ou até mesmo fazer nenhum tipo de trigger de qualidade de modelo ou retreinamento, né? Porque nesse caso são fenômenos que acontecem que por si só não pode justificar um retreinamento de modelo ou até mesmo uma falha daquele modelo, né? Como nesse caso aqui anterior, né? Desse modelo aqui que depois no dia 600 apresenta uma variabilidade de erro menor do que, por exemplo, no dia 400, né? O que não se explica, por exemplo, com sazonalidade, com aspectos randômicos, enfim. E aí, nesse caso, né, os autores até colocam outro ponto aqui também, que o aumento em relação ao erro ali, em relação à degradação temporal, não é somente um único sinal de degradação, né, em relação à variabilidade do erro ao longo do tempo, mas sim que alguns modelos eles performam bem em média, né, mas a variabilidade desses erros eles podem crescer ou flutuar de acordo com o tempo, né, e aí entra de novo naquela questão dos gaps. Então é difícil entender como que esses fenômenos eles acontecem ao longo do tempo, né, e aí o que os autores até colocam aqui, né, que às vezes isso pode levar a um determinado falso senso de segurança, né, uma ilusão de que o modelo ele tem uma determinada performance, mas o resultado real daquele modelo ele pode ser mais ou menos preciso, né? Muito menos por conta do modelo em si, mas por conta de alguns fatores aleatórios de que estão fora dos dados ali, né? E aí os autores trazem também um outro ponto também relativo a padrões de degradação. Então aqui eles colocam os fatores, anteriormente eles colocam aqui fatores de padrões de degradação mais comuns e alguns padrões aqui mais complexos, né? Que por exemplo, a caos e algum tipo de, eles chamam aqui de attractors, né? Que a gente vai ver um pouco mais para frente,
que os autores descrevem como estados prováveis no qual um sistema ele envolveu ao longo do tempo, né? Então, isso, eles invocam até aqui uma parte em relação à teoria, ao teorema de sistemas dinâmicos, no qual um determinado fenômeno ou comportamento ele pode estar acontecendo no estudo ou numa série em um determinado tempo e existir como se fosse determinados clusters, né, de padrões que não são facilmente identificados nos dados, mas que podem levar com que esses dados eles convirjam para um determinado volume de erros dentro de um determinado tempo, e isso é difícil de pegar nos dados. Então, trazendo aqui, por exemplo, da prática, né, eu já tive quando eu trabalhava num lugar que a gente tinha que fazer um sistema de predição de séries temporais, a gente tinha um comportamento mais ou menos assim, né? Que tinha uma série, e aí eu vou colocar aqui a minha série, aí tinha uma flutuação dessas séries, e a gente sempre... e aqui tinha alguns picos que eles não eram muito óbvios, né, do porquê que eles aconteciam, né, e aí, obviamente, isso levava muito estudo, muita investigação, e a gente entendia que um dos pontos que afetava a nossa série temporal, por exemplo, é quando parte de alguns clientes faziam anúncios dos nossos, de parte dos nossos produtos na televisão e a gente não tinha o tracking desses anúncios, né, o que invariavelmente levava a um aumento daquele consumo daquele produto, por exemplo, mas a gente não tinha isso nos dados, porque a gente não estava fazendo nenhum tipo de marketing e tudo mais. Era um efeito adjacente de uma outra entidade que estava afetando a nossa série temporal e a gente tinha uma forma de, entre aspas, esse seria um attractor, por exemplo, né? Seria uma situação particular. E aí os autores até eles recomendam, né, que para conseguir capturar esses comportamentos não triviais de attractors, né, o ideal seria usar esses retratos de fases, né, que são gráficos ali usados para acompanhar aí trajetórias temporais, né, que nesse caso os autores utilizam esse gráfico aqui, né, esse phase portraits aqui, ou retratos de fase, né, que são... Que na verdade eles conseguem, por exemplo, definir aqui, nesse caso os autores usaram PCA aqui, né? Definir alguns desses attractors, e aí de acordo com esses attractors eles falam, cara, tem esse padrão específico está acontecendo na nossa série que está gerando essa degradação temporal, né? Então essa é a explicação aqui. O segundo fenômeno, né, que eles colocam aqui complexo, que é o viés que envolve, né, então como que o modelo vai envolvendo ao longo do tempo. Então até coloquei aqui de alguns estudos longitudinais que a gente tem uma série temporal que atesta aí o valor de sistemas de recomendação, por exemplo. Esses sistemas de recomendação eles têm inúmeras camadas de composição, né, de coisas que podem afetar, tanto é que a gente tem ramos de estudo de sistemas de recomendação chamado de contextual recommendation systems, que o contexto ele importa para aquele sistema de recomendação. Então, se há uma variação daquele contexto, o resultado da recomendação em si ela é afetada, que vai afetar um resultado final, né? Então, e esse padrão pode estar representado numa série temporal, mas necessariamente ele é uma coisa que aconteceu a 4, 5, 6 níveis ali downstream, digamos assim, né, de coisas que aconteceram no sistema, na dinâmica de cliente, na dinâmica de dispositivo, nesse caso aqui se a gente vai fazendo uma aplicação mobile, por exemplo, que recomenda alguma coisa, que esses efeitos de downstream, digamos assim, eles podem afetar um sistema, e essa é um viés de envolvimento, né? Porque tem tantas complexidades intrínsecas ao longo do tempo que não tem como mensurar isso pode levar a uma degradação de um modelo, né? Uma degradação temporal dos modelos. E aí os autores até colocam aqui alguns padrões estranhos aqui em relação a attractors e chaos, né? Que nesse caso aqui a gente tem nessa série aqui de dados aqui de ações. A gente tem uma constante entre o dia 200 e o dia 500 aqui, né? De um erro bastante alto para o percentil número 75. Hiato contínuo, por exemplo, nos modelos do percentil número 25, digamos assim, entre o dia 400 e 500, a gente tem uma degradação extremamente
acentuada, que não ocorre no mesmo período nos outros modelos, nos outros percentis, e no dia 680, digamos assim, a gente tem um cliff aqui, né, uma queda aqui, um precipício aqui na mediana, né, mas que não ocorre nos outros modelos. Né? Nesse caso aqui, até no modelo do percentil número 25, isso fica constante aí depois desse drop do dia 500. E vários outros efeitos, né, como esse efeito aqui exponencial no dia 1000, por exemplo, que na verdade ocorre antecipadamente aqui no dia 620, por exemplo, nos modelos do percentil 75, ou por exemplo aqui nessa série financeira aqui do Random Forest, né, que tem esse aumento aqui meio exponencial, meio linear, digamos assim, no percentil número 75, mas que na mediana é uma coisa que mantém uma constante aqui dentro de um range relativamente pequeno aqui, entre o dia 420 aqui até o dia 1000, né? Então, o ponto que os autores colocam aqui é muito difícil ali conseguir identificar esse tipo os drivers, né, desse tipo de processo. E isso demanda aí, para demonstrar isso que os autores demonstram aqui, né, que isso deve ser feito com uma precaução muito, muito forte, levando o elemento temporal em consideração também. Um outro ponto em relação aos padrões complexos, né, são features latentes e a sazonalidade, né, eu acho que isso aqui eles colocam aqui a evolução temporal, né, que nesse caso aqui, por exemplo, o relógio biológico, o ciclo de atividade, as estações do ano, etc., ou upgrade de equipamentos. Esse aqui é o mais comum, na verdade, que podem ter uma degradação temporal. Isso eu vejo isso muito, por exemplo, quando eu trabalho com consultoria de AI Ops, né, de operações de inteligência artificial, de modelos aí para mensurar basicamente maquinário, enfim, de que quando tem algum tipo de upgrade, principalmente em software, né, a gente tem um determinado grau de degradação ali, em algumas vezes que pode acontecer e que pode esse elemento de degradação por conta do upgrade ele pode ser refletido no elemento temporal também, né? Aqui eu falei dos retratos de fases, né? Que na verdade aqui eles estão clusterizados aqui. Nesse caso, os autores utilizam uma análise, dois principal components aqui, né? Para realizar essa análise. E aí, em relação aqui à evolução de features, né? Que é um aspecto interessante, que algumas das features, ao longo do tempo, elas podem ter uma evolução em relação ao grau de importância, que elas podem influenciar esse viés em termos de impacto, por conta que aquela variável ela começou a ter um protagonismo maior naquele modelo, um peso maior, né? Se a gente vai falando de séries temporais aqui com dados multivariados, né? Então, esse é um ponto que, conforme a gente tem mais colunas e a gente está fazendo essa análise de degradação temporal, isso pode ter um efeito muito grande no modelo, que é essa evolução não somente do fator de predição, né, como a gente viu anteriormente, mas da variação das outras características, né, das outras colunas do modelo propriamente dito. Né? E aí, finalizando, né, o que os autores colocam aqui na discussão em relação às causas da degradação temporal. Né? Então, os autores colocam aqui, né, que a degradação temporal ela geralmente ela tem como gatilho ali vários drifts de dados, né, vários data drifts ao longo do tempo, progressivos ao longo do tempo, só que é um conceito diferente, né, porque o concept drift que ele age dentro de uma janela de tempo específica, né, em relação aos dados. A degradação temporal ela preconiza que essa diferença temporal se dá não somente na parte local de uma série, né, num time frame pequeno, né, que seria esse data drift, mas sim em relação a uma linha de tempo absoluta, né, o que muda toda uma figura. Inclusive, isso, para quem trabalha com long range time series, por exemplo, é uma coisa fundamental. Por exemplo, um exemplo disso é mudança climática, por exemplo.
Então, a coisa que a degradação temporal pode ser um problema muito grande para esse tipo de problema, né? E aí os autores até colocam aqui em relação a algumas degradações periódicas, né, que acontecem aqui. Então, é, nesse caso aqui, acontece até mesmo de maneira cíclica, né, para todos os percentis, né, o que é interessante aqui. O segundo ponto, né, que os autores colocam como o que pode levar aí à degradação temporal são os fatores adicionais em relação à hiperparametrização e o tamanho do conjunto de treinamento. Acho que isso não é controverso. E a gente, e a gente não pode assumir, os autores colocam aqui, que a gente não pode assumir que o drift temporal nos dados vão inevitavelmente quebrar os modelos, né? Que na verdade o mais importante aqui é, é fazer a escolha do modelo que tem uma estabilidade ali que satisfaça ali alguns critérios de criticidade que a pessoa que está praticando ali consiga suportar aquelas limitações, né? Então, o que os autores, e até os autores colocam aqui um ponto que os ajustes para correção de degradação temporal, eles têm que ser feitos muito mais em relação aos modelos em si, a família de modelos, do que nos dados, né? Então, ao invés da gente truncar dados, tentar fazer um malabarismo ali de feature engineering e tudo mais, é muito mais interessante de entender e falar assim, não, então eu acho que está na hora de aposentar essa família de modelos, vamos colocar um outro modelo. Ou testar hiperparametrizações diferentes, e aqui é um ponto que o AutoML pode ajudar bastante, né? E algumas soluções potenciais aqui para a solução do problema de degradação temporal, né, que os autores colocam aqui, né, que o mais óbvio aqui é realizar o retreinamento, né, o que todo mundo falaria, mas na prática o retreinamento de modelos ele soa muito bom na teoria, mas na prática ele é um pouco difícil porque é, tem que existir, por exemplo, mecanismos que sinalizem ali um gatilho para que o modelo possa ser retreinado, um mecanismo eficiente e robusto para fazer esse retreino de forma automática, e ter acesso constante ali também aos dados ground truth, né, aos dados da realidade. Eu acho que outro ponto que os autores vão colocar aqui, que é o custo computacional também. Então, porque imagina que você tem um modelo de séries temporais que você leva, sei lá, 4 dias para treinar um modelo. Se esse retrigger acontecer a cada 2 dias, por exemplo, não é prático colocar um retreino automático, né? E aí, obviamente, né, um outro ponto que os autores colocaram aqui, né, que o trigger de retreinamento ele só pode ser implementado quando as pessoas que estão trabalhando naquele sistema, aquele modelo, tenham conhecimento desses padrões, identifique esse envelhecimento do modelo, né, o que é uma coisa obviamente não trivial. E uma outra recomendação que os autores colocam aqui, né, que muitas das vezes o retreino ele não é prático por uma série de desafios práticos em relação a, a quando os modelos eles estão sujeitos a questões de regulação, né? Ou seja, modelos missão crítica que é preferível absorver um grau de incerteza e um erro previsível do que uma acurácia alta e um erro desconhecido, né? Ou uma situação no qual o modelo ele pode trazer erros que não sejam que não seja de fácil entendimento pelas pessoas que estão operando aquele sistema, né? E aí eles colocam os desafios práticos aqui, né? Que podem ser, por exemplo, a falta de convergência, desafios de suboptimalidade, por exemplo, em relação aos parâmetros de treinamento, a, a dependência do modelo em relação à semente randômica, e um ponto aqui que os autores colocam, que fazia tempo que eu não via esse termo, que é o esquecimento catastrófico, né? O catastrophic forgetting, que é quando o modelo ele é treinado dentro de um domínio, e aí conforme a gente vai tentar aplicar aquele modelo num outro conjunto de dados ao longo do tempo, para uma segunda tarefa, por exemplo, o modelo ele perde a propriedade de conseguir prever bem para uma tarefa, né? Então,
Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um modelo que faz classificação de texto, e a gente pega esse modelo e vai realizar, por exemplo, um sentiment analysis ali, uma análise de sentimentos. E aí a gente retreina esse modelo considerando esses dados ali da análise de sentimentos, vai ajustando os dados em relação à análise de sentimentos, mas depois, quando a gente vai retreinar o modelo para classificação de texto, o modelo perde acurácia, por exemplo, né? Então esse é um fenômeno que chama de esquecimento catastrófico, né? Que é quando, depois de um determinado problema, né, que acontece, o modelo, com novos dados chegando, o modelo não consegue ter o mesmo desempenho para a primeira tarefa, né? E aí os autores aqui colocam alguns os aspectos aqui sumarizando, né, os atributos do que fazer, né, para entender e minimizar essa degradação temporal, né, que visualizar, estudar e testar esses sistemas de machine learning como sistemas dinâmicos, né? Então não somente treinar o modelo e achar que ele é um recorte no tempo, em si como um sistema, ele não é uma fotografia, ele é um filme, né, que evolui ao longo do tempo. Realizar testes ali de degradação temporal, e não somente de qualidade de modelo, mas também a estabilidade temporal do modelo e a distribuição dos erros. Usar testes aí de degradação temporal não somente para uma tarefa específica, mas sim para a escolha dos hiperparâmetros e também para o tamanho do conjunto de teste. Realizar ali o feature importance value, né? Ou seja, ver a importância das variáveis, não somente no momento que está treinando o tempo, mas sim acompanhar a importância dessas variáveis ao longo do tempo para entender se cada uma dessas colunas elas estão se degradando ao longo do tempo. E por último, né, depois que o modelo está em produção, né, fazer uma mensuração desses valores, né, de forma frequente, ter um monitoramento disso, um acompanhamento disso, e fazer ali, colocar aspectos ali de observabilidade. Os autores não colocam observabilidade aqui, mas é aspectos de observabilidade em termos de sistemas, né, que é de alerta ali quando os modelos trouxerem ali erros ali que passam de alguns thresholds, né, de alguns limites. Então esse aqui é um artigo bem interessante, eu acho que tem muita coisa acionável aqui que pode ser feita por exemplo, para amanhã, para qualquer praticante de Machine Learning Data Science. E para mim, na minha opinião, é um dos top papers assim práticos, né, de Machine Learning aplicado de 2022. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa aí, só vocês mandarem e-mail e até o próximo vídeo.